Fala galera, se você já pegou um computador dando tela azul e estava culpando a placa de vídeo AMD com erro de driver, fica nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês que não é só driver AMD que influencia em funcionamento de máquina. E o caso é o seguinte, o cliente trouxe para mim um computador e ele falou que o computador de um tempo para cá começou a dar tela azul. Ele já usava o computador já tinha 2 anos e ele já tinha formatado o computador, já tinha mexido, já tinha testado a maioria das peças ali e ele não achava ali um motivo para o computador dar tela azul. Ele falou que o computador forçava e dava tela azul. Falei, opa, geralmente, que força da tela azul é placa de vídeo, é aquecimento, enfim, pode ser algum driver, já que a máquina dele é Full AMD, então a gente sabe que a AMD é um pouquinho chatinha com driver, né? Alguns podem falar ali que já foi corrigido, mas a gente sabe que a AMD ainda tem um pouquinho de culpa sim. Mas qual que seria o caso, né? E olhando um pouquinho mais de perto da máquina, galera, tá até um pouquinho bagunçado que eu tava testando outra fonte. Mas o que que acontece? Todas essas peças, por exemplo, foi AMD. É uma 7600, se eu não me engano, é um socket AM5, é um Ryzen 9, acho que é um 9900X e 32 GB de RAM DDR5, se eu não estou enganado essas peças. De princípio, o cliente já tinha formatado, o sistema então basicamente não seria o problema. Máquina mesmo, quando chegou aqui, eu dei uma olhada no sistema, ela estava dando tela azul com o sistema novo. Então, o que que a gente faz? A gente faz uma inspeção visual e depois a gente faz um check de todas as peças aí. Isso daí é importante, né? Tem que checar as peças fora da máquina, sem o conjunto da máquina, testando em outra máquina, para a gente ter certeza que todas elas estão ok. E todas elas estavam ok. Mas olha só o que que a gente vê aqui, ó. Vou até desmontar para ter uma noção. Só tirar aqui para vocês darem uma olhada. Mas olha só, galera. Basicamente, esse daqui é o problema da máquina. Tá vendo ali, ó, que o conector da CPU são 8 pinos mais 4 e o cliente estava utilizando somente 4 pinos. O que que isso acontece? Esse conector, esse do ladinho aqui, ele é um conector adicional da placa mãe. E ele é usado quando o processador precisa de mais energia. E o cliente nunca suspeitou disso porque ele sempre utilizou dessa forma. 2 anos de uso e estava ok. E uma informação relevante ali que eu esqueci de falar é que a máquina só dava tela azul quando forçasse a placa de vídeo. Então, desde o começo a gente sempre suspeitou que ela seria o BO. Mas não é o caso, a gente testou em outra máquina Enfim, a gente testou tudo e não deu problema na placa de vídeo. Mas na inspeção visual ali a gente viu que estava com esse conector aqui faltando. E qual que é o conector que ele tem que utilizar? O conector que ele tem que usar é esse daqui. Ele tem que utilizar um de 8 e um de 4. Então, ele tem que utilizar isso daqui para o processador dele, que é um Ryzen 9, que estava gastando pra caramba, para ele conseguir ligar a máquina e funcionar ela ok. Então, por que que estava dando essa tela azul? O cliente mesmo já tinha comentado que ele já tinha feito teste de processador, já forçado o processador, e o processador não desligava, não estava com a temperatura ok, a placa de vídeo estava ok, mas quando forçasse um pouco mais da placa de vídeo, quando fizesse um benchmark nela ali, ela desligava. Por isso que ele até achou que era a placa de vídeo ou algum driver, alguma coisa. Mas não é o caso, tá? O que que acontece? Aquela alimentação adicional, ela é crucial para a máquina funcionar. Eu não sei o motivo dele ter utilizado por 2 anos e nunca ter dado esse problema. Eu não sei se em algum momento ele já trocou o processador, tipo, tinha um Ryzen 7 e aí depois, por exemplo, comprou um Ryzen 9 e começou a dar esse BO. Cheguei a perguntar para ele, mas eu acredito que seja alguma coisa parecida. Se não for, é esquisito utilizar 2 anos ali praticamente a máquina sem dar esse problema. Mas a situação é que aquele conector, ele alimenta o processador e o processador ele gerencia o restante do computador. Ele influencia diretamente ali, por exemplo, o gerenciamento da PCI Express, que é onde a placa de vídeo fica. Então, o processador não tinha alimentação, por mais que ele estivesse sendo forçado no benchmark somente de processador, por exemplo, ele não desliga no benchmark de processador. Quando você forçasse a placa de vídeo, o processador não conseguia gerenciar ela também. E aí ele dava a tela azul e acusava a placa, era um falso.
né? Ele acusava a placa, dava tela azul, reiniciava a máquina e você falava, pô, é um driver da placa de vídeo, é a placa de vídeo. O cliente mesmo falou isso para mim. Mas não é o caso, tá? Nesse caso aqui, falta de alimentação. Não é que a placa, não é que a fonte dele seja com problema, tanto que a fonte dele é bem robusta, é que a fonte dele não tem essa pinagem adicional, então ele nunca colocou isso que ele achou que não precisava. Ele colocou o conector ali, a máquina ligou, ele utilizou por um tempo e é isso. Começou a dar esse tipo de problema. Então a dica, galera, por exemplo, se vocês vão utilizar um processador tão forte desse jeito, utilizem ali a, o conector adicional. Provavelmente vocês não teriam problema, o cliente não teria problema se ele estivesse usando um Ryzen 7, um Ryzen 5, depende do Ryzen 7 também, porque ele vai gastar igual o Ryzen 9. Mas, por exemplo, se ele estivesse usando um Ryzen 7 mais tranquilo, um Ryzen 5, ele não estava dando esse BO. Essa alimentação ali, ela não é obrigatória. Mas nesse caso, ela sim, ela é obrigatória e, como vocês podem ver, ocasionou um problema ali na placa, né? Isso acaba, querendo ou não, desgastando até a placa-mãe, porque a placa estava entrando em modo proteção, só para vocês terem noção. Tava reiniciando, tava dando tela azul e ela até parava de reconhecer algumas funções. Então ela já estava entrando no modo proteção por conta disso daí. Então isso prejudica outros componentes, né? Então tem que tomar cuidado quando vocês forem montar computador. Se tem um conector, por exemplo, por que que tem dois conectores de 8 pinos? Para você utilizar. Coloca certinho ali na placa de vídeo. Você não vai colocar só um e achar que a placa vai funcionar. Então, basicamente, o cliente ele vai ter que trocar a fonte dele não tem conector adicional, então ele vai precisar comprar uma fonte mais forte e também com esse conector. Já é sugestão ali, já vai resolver para ele, ele não tem nenhuma peça com defeito e somente falta de alimentação por peça incompatível. E galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você curte tecnologia, se inscreve aí, senta o dedo no like, que eu falo sobre tecnologia aqui, sobre manutenção, sobre alguns BOzinhos que eu pego no dia aí, beleza? Valeu!